Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, concede-nos as condições indispensáveis a que sejamos úteis a quantos hão de nos ouvir, na condição de humildes divulgadores do Teu Evangelho. Que a Tua paz se derrame sobre todas as mentes e corações, fazendo felizes destinatários dos Teus ensinamentos. Também àqueles nossos irmãos que ainda se demoram nas sombras da indiferença, carecentes, portanto, da verdadeira luz do entendimento. Seja conosco, Senhor. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Luiz Gabriel, que dirige o áudio e a sonoplastia do nosso programa. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Nosso carinhoso e fraternal abraço a todos. Produzido e dirigido pela equipe do Idefran, eis o Sementeira Cristã, já na sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 312, a pergunta: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? A resposta: frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz sentir melhor. Na sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, vamos hoje ouvir resposta à pergunta formulada à equipe do Idefran pela nossa prezada Alzira de Tuverava, que perguntou: dirijo aos senhores esta pergunta na certeza de que a pessoa que pretendo advertir da verdade evangélica ouça a resposta. Tomara. Quando um membro da família que, diferentemente dos demais, sente-se infeliz, sendo o único afastado do Evangelho, significa que sua infelicidade pode decorrer da falta do Evangelho? Vamos saber isso, minha cara Alzira, no final deste programa. No programa de hoje, os nossos ouvintes terão contato novamente com o tema alcoolismo. É assunto que diz respeito a um dramático problema que vem entristecendo familiares, parentes, alcançando a sociedade como um todo. Todos se lembram que este assunto foi tratado aqui há pouco mais de um ano, mas na semana passada, depois que o programa daquele domingo já estava pronto, duas senhoras, mães, que pediram não informássemos seus nomes, preocupadas com o destino de seus filhos alcoólicos, nos solicitou de maneira empenhada que voltássemos a falar do assunto, da mesma forma como tinha ele sido tratado anteriormente. O episódio das duas mães, na verdade, repetia o que ocorrera como determinante para que o mesmo assunto fosse tratado na vez anterior. Mas é preciso que, digamos, não foram somente essas duas senhoras mães e pais que procuraram o Idefran para falar de tal problema e empenhar no sentido de que o assunto alcoolismo viesse a ser reapresentado. Vê-se, senhores ouvintes, que o alcoolismo é um mal que não faz suas vítimas somente entre os adultos, mas também entre os jovens e até crianças.
de há muito deixou de ser apenas um assunto de saúde pública para assumir a ação corrosiva da moral e dos bons costumes, e muitas vezes fator impeditivo de desenvolvimento da vontade dos jovens e até crianças no sentido produtivo, quer no trabalho, quer nos estudos. Todos sabemos que a designação alcoolismo refere-se ao uso e dependência de bebidas alcoólicas. Todos sabemos também que não é somente a bebida alcoólica que vem causando preocupações, mas todas as drogas que acarretam perturbações à saúde física, à força produtiva e à moral, refletindo-se no relacionamento familiar e social, tanto quanto na situação financeira e até econômica, porque afeta a capacidade produtiva. A moral e a saúde, em tais casos, são as maiores vítimas. O nosso assunto de hoje vai continuar, mas agora vamos ao nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Brahms, arranjo de Enrico Simonetti, com a orquestra RGE Berceuse. O assunto alcoolismo, é óbvio que trataremos dele também no que se respeita a suas implicações espirituais, porque ele é agravado por seres infelizes do plano invisível, isto é, por fortes influenciações espirituais, impondo até mesmo barreiras que atravancam o caminho evolutivo do ser humano. É que os viciados, enquanto encarnados, se submetem à influência espiritual, porque na condição de iguais nos desejos e preferências viciosas, estão na mesma faixa vibratória. Portanto,
afinizados, isto é, sintonizados de que decorre da vontade dos espíritos resultar dobrada à vontade dos encarnados. Os prejuízos são enormes no campo energético perispiritual, porquanto são impressas no perispírito marcas indeléveis, com um atraso na conquista da felicidade por várias encarnações. São marcas que podem eclodir não só como tendências aos vícios, mas também como doenças físicas e psíquicas de causas anteriores, isto é, oriundas de encarnações passadas. Sendo a palavra droga a designação geral de toda substância usada em química, em farmácia, e usada igualmente para a designação geral dos narcóticos ou entorpecentes, como morfina, cocaína, etc., aplica-se o mesmo termo às bebidas alcoólicas, conquanto estas sejam drogas lícitas, de venda livre para adultos, alcançando de maneira torta e dramática também jovens e crianças. A droga, quando utilizada pela ciência, tem a finalidade de curar, de aliviar sofrimentos e limitar moléstias. No entanto, quando usada indiscriminadamente, como vem acontecendo no mundo atual, opera a viciação de nossa vida mental, desvirtuando o caráter daqueles infelizes irmãos nossos que, não sabendo evitar, tornam-se seus escravos. Esclarece o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna, que qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinadas aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas, constituirão efetivamente o escopo da medicina do futuro. O médico aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por tudo isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade, às vezes temporária, às vezes de maneira irreversível. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares que, atacadas, abandonam o corpo físico saturadas da vitalidade que lhe é particular. Daí, os sofrimentos e angústias das criaturas, além da desencarnação precoce. Drogar-se, alcoolizar-se, é suicídio lento, e os suicidas do mundo espiritual sentem durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto o espírito viciado experimenta tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito e pelo ataque dos micro-organismos ao corpo inerte. Ademais, um doente de alcoolismo afeta toda a família no seu conjunto. O problema do alcoolismo não diz respeito apenas à pessoa que consome bebidas alcoólicas. Os membros da sua família, as pessoas mais próximas, são todas atingidas, fazendo que o alcoolismo seja um problema familiar e social muito mais que um problema individual. Diz-se alcoólatra ou alcoólico quando se refere ao problema do ponto de vista patológico em regime de tratamento. O indivíduo viciado em bebidas de álcool é a definição que se aplica à pessoa que se deixou viciar pelo álcool, havendo, porém, muito mais a ser considerado no conjunto dos problemas advindos da viciação alcoólica, que não se restringe apenas ao corpo físico. Tudo tem um início, mas o alcoolismo num indivíduo pode ter tido seu início em vidas passadas. E, na verdade,
Toda a advertência quanto aos males do vício do álcool deveria partir da preocupação que cada um deveria desenvolver já no primeiro momento em que uma dose poderia ser consumida. É que a mais inocente dose alcoólica pode ser o portal de entrada para um mundo de escravização psíquica e física, do qual o indivíduo poderá não encontrar a porta de saída. Consideremos também que um membro da família que pode beber sem maiores comprometimentos pode estar induzindo a um outro de seu círculo de afeição a iniciar-se na bebida e jamais conseguir dela livrar-se, mesmo depois de haver sido tragado desastradamente para o abismo de suas graves consequências. Quantos sabemos existirem cujos pais só bebiam ou bebem socialmente, tendo todavia levado seus filhos a se tornarem vítimas irrecuperáveis das mais indesejáveis consequências da bebida. E veja que isso se deu como resultado da incúria daqueles que lhes deveriam ser o exemplo, mas que diziam tomar apenas um vinhozinho, uma cervejinha, um aperitivozinho. Pois é, Nara. É que, meus caros ouvintes, devemos nos lembrar do que já dissemos em momentos atrás. O estado de embriaguez originado no uso de bebidas alcoólicas, ainda que ocasional, gera consequências graves, não só para a harmonia do corpo físico, como também para o psiquismo, de que resulta indeléveis marcas no perispírito, a serem curadas a golpe de muito sofrimento por encarnações sucessivas. Portanto, o que causa vício, dependência, não deveria ser usado nem mesmo a título de comemorações alegres, pois daí pode resultar evitáveis motivos para grandes tristezas. Nova interrupção na apresentação do tema central para ouvirmos no Momento Musical Mediúnico, de autoria do espírito de Duke Ellington, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Cláudia, Felicidade. Um sonho acalentei desde criança, me iluminava então a esperança de um dia conseguir no meu país, ou mesmo na Europa, ser feliz. A vida aqui na terra desilude, e o sonho se desfez na juventude, pois só vaidade, ódio, orgulho e dor eu vi no nosso mundo sofredor. Felicidade
Embriagado, o indivíduo passa a agir comandado por outras individualidades que o induzem aos mais variados tipos de comportamentos, desde a apatia até a violência. Hábitos, tendências inatas ou adquiridas, convivência com outros alcoólatras geram novos viciados. E estes carregam para si a companhia indesejável de criaturas do mundo espiritual que se comprazem no mesmo vício e dobrando-lhes o domínio da escravização viciosa. Pode ser que o pai não beba e o filho venha a ser um alcoólatra, caso em que não precisou de um exemplo familiar para desenvolver-se em alguém o vício do álcool. Além de o vício poder ser desenvolvido sem que o indivíduo tenha uma história de álcool nas suas vidas passadas, pode acontecer que ele já venha predisposto a ser um dependente se na anterior encarnação foi um deles. No livro Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico, como já dissemos, afirma que o dipsômano, ou alcoólatra, pode não adquirir o hábito desregrado dos pais, mas ter ele mesmo se confiado ao vício do álcool antes de renascer. São aqueles que se vêm fazendo beberrões, tanto quando encarnados como desencarnados, normalmente se aderindo àqueles outros desencarnados que fazem deles, enquanto no corpo, satisfação dos espíritos viciosos. E eis aí o grande problema. Os espíritos não são invisíveis. No entanto, carregam para si a companhia dos encarnados viciados e os induzem a atender suas necessidades, obrigando-os a procurar ambientes onde a aquisição e o uso do álcool e de outras drogas seja possível. No capítulo Intemperança do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, encontramos esta lição que, por certo, calará fundo na inteligência de quem cultua o bom caráter e a boa vontade de acertar na sua maneira de se conduzir, individual, familiar, social, profissional e, sobretudo, espiritualmente. Diz o autor: se fosse possível obter-se uma estatística das causas das doenças que assolam a humanidade, dos desajustamentos familiares que infelicitam tantas criaturas, dos desastres e dos crimes que se verificam diariamente em todo o mundo, haveríamos de surpreender-nos com a alta incidência desses males por obra da intemperança, ou seja, dos hábitos nocivos e dos excessos de toda a ordem. Sem desconsiderar as graves consequências do fumo e das extravagâncias alimentares, que também são danosas e que levam à invalidez e à morte de milhões de irmãos nossos, o alcoolismo é sem dúvida um vício arrasador, cujas vítimas podem ser contadas na mesma cifra, tanto nas classes humilde quanto nas altas rodas. Além de ir destroçando pouco a pouco o organismo dos que se rendem ao seu domínio, reduzindo-os a molambos, o alcoolismo avilta-lhes o caráter, fazendo-os perder o amor ao trabalho, o respeito à família e a própria dignidade pessoal. Sob a influência alcoólica, muitos homens transformam o lar em autêntico inferno, pelos atritos que provocam e os maus tratos que infligem aos que lhes são próximos, e principalmente aos familiares. Há aqueles que perdem totalmente o senso de responsabilidade e alheiam-se às obrigações que lhes cabem, deixam a família em situação de miséria, quando não se convertem desavergonhadamente em parasitas, explorando aqueles a quem deveriam sustentar. Outros ainda, na vida em comum com pessoas em ambientes sórdidos, inclinam-se à valentia, provocam brigas e desordem, matando ou sendo mortos estupidamente. Os casos de acidentes e atropelamentos fatais ocasionados por indivíduos em estado de embriaguez são igualmente alarmantes.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Também que as prisões, os hospitais, os manicômios mantêm-se permanentemente repletos de alcoólatras, que se constituem deste modo pesadíssimo ônus à sociedade. Não bastassem os sofrimentos e angústias profundas que, via de regra, provocam em si mesmos e naqueles que os amam. A lei da natureza é exigente, como são todas as leis divinas. Todos os apetites descontrolados são severamente punidos pelos desígnios que nos regem a vida. Entre muitos conselhos e advertências a respeito do assunto, no Evangelho, encontramos orientações como: enquanto o homem não se fizer livre, e aqui deve-se entender liberdade total, necessariamente como contraponto da responsabilidade total, porque ninguém é livre sem que seja responsável. Então, o homem, enquanto não se fizer livre dos vícios, não se fará feliz. A doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios prejudiciais às forças psicossomáticas que arruinam a saúde e provocam a morte, e aí se incluem o alcoolismo, a glutonaria, o tabagismo, a toxicomania, etc., representam formas de suicídio indireto, levando o espírito, depois da desencarnação, a um sentimento de culpa mais penoso ou menos penoso, quanto maiores ou menores tenham sido os abusos cometidos, tanto quanto sentirá as dolorosas impressões de se ver sendo destruído pelos vermes, como se vivo fosse o seu corpo físico. Neste esforço de advertência aos dependentes de álcool, empenhamo-nos em apresentar de forma mais eloquente possível a gravidade das consequências do vício em bebidas alcoólicas, emperrando que todos os que nos ouvem, me desculpe mais uma vez, esperando que todos que nos ouvem, ante a gravidade das implicações que o álcool provoca na pessoa como um ser integral, isto é, corpo, espírito e alma, assistindo-nos à certeza de que todos os que nos ouvem estejam considerando também a maior gravidade ainda, que representa o uso das drogas pesadas, ou todas as drogas comprometedoras da saúde física e moral, porque umas e outras são responsáveis pela perda da felicidade. Ninguém pode ser feliz mergulhado em problemas que envolvem ele próprio, a família, os parentes, os amigos e a sociedade como um todo, porque a ninguém é dado alegar insensível aos vícios que corroem a vida e a moral.
quem, em sã consciência, deseja ser destituído da própria credibilidade, do respeito, do amor dos outros, das oportunidades de trabalho, do amor próprio? Assim se expressa a respeito do alcoolismo o consagrado escritor voltado para a educação da alma, Vinícius, o nosso Pedro de Camargo, no seu livro Nas Pegadas do Mestre. Quem, porventura ou por desventura, ainda ignora que o álcool é o corrosivo por excelência das membranas e mucosas que formam o aparelho digestivo, que, uma vez ingerido, passa a corromper a corrente sanguínea, que é o maior desequilibrador do sistema nervoso, cujas células intoxica, produzindo anormalidades por toda a ordem, que é o responsável pelos acidentes cardíacos em sua generalidade, em sua grande generalidade, que é, segundo afirmam os mais acatados especialistas, a causa direta da loucura em inúmeros casos, que a sua influência destruidora e eminentemente envenenadora é transmissível de pais a filhos, que é a origem da imbecilidade do cretinismo, fatos verificados em descendentes de alcoólatras. Prezados ouvintes, não obstante, a sociedade humana parece ignorar semelhantes e graves inconvenientes. O alcoolismo, por toda parte, ingere-se bebida alcoólica. Sua aquisição está ao alcance de todas as pessoas. Há para todos os paladares, para todas as classes. Grandes e pequenos, dignatários e plebeus, homens e mulheres. E por incúria dos adultos, os jovens e as crianças. Busquem no Evangelho. Busquem nas orientações de Jesus o caminho para a liberdade de tão pernicioso vício. Porque aquele que busca através da oração, através do esforço pessoal, conseguirá se libertar de tão grave desdita. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão, e a apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. A você que é ouvinte do programa Sementeira Cristã, pedimos considerar que ambos os canais de divulgação do Espiritismo, mantidos pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, precisam da sua ajuda. É o jornal A Nova Era e também esse programa radiofônico. São canais de comunicação de considerável alcance de público, cujo custo excede muito o suporte financeiro que vem obtendo por via publicitária. Para você ajudar, basta ligar 16 3721 8282. Você, igualmente interessado na divulgação do Espiritismo, será informado sobre como proceder. O nosso imenso compromisso é divulgar a doutrina que consola, porque esclarece. Agradecidos. De 30/3 até 3 de abril, acontecerá a Semana de Esmalha, palestras todas as noites. Na terça-feira, a palestra será precedida pela apresentação do coral Sol Maior. O Lar de Esmalha está localizado no Paulistano 2, não é? E pedimos aos companheiros que prestigiem esse trabalho de muita força naquele bairro. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra que será proferida no dia 5 do próximo mês de abril, às 20 horas, a cargo do Dr. Kleber Ribeiro Novelino, sobre o tema Dr. Tomás Novelino, Coragem e Trabalho. O evento no dia 5 de abril marca a abertura da 19ª Semana Espírita Dona Nina, que vai até o dia 10 de abril.
No dia 6 falará Felipe Salomão sobre o tema José Marques Garcia, o grande pioneiro. No dia 7, Alcir Orion Morato dissertará sobre Dr. Agnello Morato, dedicação e amor. No dia 8, o Dr. Pedro Diani falará sobre Dr. Bezerra de Menezes, personificação da caridade. Dia 9, Mara Núbia Cinta Prado, sobre o tema Dona Nina, o brilho da caridade. E, finalmente, no dia 10, Marlene Sintra Sado, sobre Eurípides Bassanufo, apóstolo e educador maior. As palestras serão sempre às 20 horas, e o Centro Espírita Dona Nina é na Rua Euclides Barbosa, Leme, 411, Vila Santa Helena. É bom que estejamos todos presentes. Diretores do Núcleo de Eventos do Instituto Arte e Vida visitaram as dependências do Instituto, da Escola Estadual Torquato Caleiro, para avaliação física e funcional desta escola, onde se realizará de 5 a 7 de setembro hospedagem dos participantes do 15º FECEF, Festival e Encontro da Arte Espírita em Franca. Analisaram a área de salas de aula, corredores de trânsito dos participantes, localização para instalação de chuveiros coletivos, quadras de mobilidade e performance dinâmica de grupo, danças, aquecimento prévio, para estudos em grupo e também a cozinha-refeitório. Carlos Roberto Ferreira recebeu o núcleo de eventos com toda a simpatia do diretor de escola. Falou-se tantos acontecimentos históricos de ex-alunos e amplo apoio ao movimento em pauta. No momento, o IETC matriculada naquela escola. Diretores entregaram ao Carlos Roberto Ferreira um presente em agradecimento ao apoio ao 15º FECEF, hoje movimento de arte de repercussão nacional. Agradecido extensivo aos funcionários daquela escola que nos atenderam tão prontamente. De volta ao IETC. IETC, panteão de glórias, experimentos, afirmações, portal de luz. Definir vocações aqui, balão de ensaios. Quantas respostas são fatos reais? Gerações, gerações. Se avolumam no tempo, expressões, marcos, decisões de um futuro sem pressa. Os tempos mudaram a face do mundo. A escola também mudou, se atualizou, busca alternativas, se põe a serviços no rumo da história. Agradecido do Everton Melero Gonçalves, da Ineida Ferreira Benatti e do secretário Vicente Lázaro de Oliveira Benatti. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem que o espírito de Lúcia dirigiu àquela que fora sua mãe no lado material da vida, dizendo-se arrependida de haver posto fim à própria existência física, embora soubesse que contrariava princípios que lhe serviam de luz para conduzir-se ao lado de sua amada genitora, a quem agora roga firmeza e perdão para ser-lhe a luz no renovado caminho. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mamãe, estou aqui pedindo seu perdão e a sua bênção. Mais de um ano passou, mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram. Não chore mais, mãezinha. Sei que a minha ingratidão foi grande demais. Compreendi tudo, mas era tarde. Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio, pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o seu carinho. Pensava nas aulas, em minha professora Juversídia, e procurava concentrar-me nos livros para estudar. Entretanto, quando vi o veneno, uma força estranha me tomou o pensamento. Avancei para o suicídio quase sem conhecimento, embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer. Tudo sem motivo, sem base.
A senhora me deu tudo: amor, segurança, tranquilidade e proteção. Não julgue que me faltasse isso ou aquilo. O que eu sentia era uma tristeza que só aqui, no plano espiritual, vinha a entender. O assunto é tão longo e o tempo é tão curto. Se pudesse, desejava formar as minhas letras com lágrimas para que a senhora me perdoasse pelo arrependimento que trago. Não sei, mamãe, não sei ainda. A princípio, me vi numa nuvem, com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Talvez exagerasse as coisas que eu sentia. Talvez guardasse impressões da vida que eu não devia guardar. O que é mais doloroso é que provoquei a morte do corpo sem razão. Sofrimentos no mundo são problemas de todos, e por isso, quando me vi na sombra que me envolvia toda, vozes me perguntavam por quê. Por que fizer aquilo, se eu estava tão consciente de que a morte não mata ninguém? Chorei muito, mais do que choro hoje, até que me vi no regaço de uma senhora que me disse ser a vovó Ana. Ela me ensinou a orar de novo, porque a dor não me deixava trabalhar com a memória. Amparou-me e como que me limpou os olhos para que eu enxergasse a luz do dia. Então reconheci que as trevas estavam em mim e não fora de mim. Fui internada numa vigilância daquele amigo que nos deu nome à casa de ensino, Jerônimo Carlos Prado. E com a bênção dos muitos amigos que encontrei aqui, vou melhorando. Faltava-me vir até o seu coração e rogar a sua tolerância de mãe. Venho pedir-lhe para que não deseje morrer. Viva, mamãe, e viva tranquila. As luzes da vida são lições. Creio saber que a senhora já sofreu muito. Sofra agora com a sua filha a pena de não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Nós duas éramos as companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divino, a Delícia e os outros corações queridos são todos seus filhos abençoados. Mas eu, mamãe, não sei porquê, fiquei aflita para que o tempo passasse e caí pela rebeldia. Não soube guardar a fé, mas a sua bondade fará o que não fiz. Terá a senhora paciência bastante para tudo tolerar e compreender. Agradeça suas preces e as orações das amiguinhas que não me esqueceram. Agradeça por mim a Santa Teresinha e a todas as irmãs o amparo que me enviaram e ainda me enviam. Por enquanto trago comigo a faculdade de ouvir todas as repreensões e queixas, perguntas e comentários em torno de mim. E particularmente ouço a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de continuar a viver. Ajude-me, não pense assim. Dê-me os seus pensamentos de paz e de alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio pelo qual ainda estamos juntas. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam, mas estou nas dificuldades que criei. Deus, porém, nos sustentará para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Mamãe, receba o meu coração de filha faltosa e abençoe-me. Sua paciência e seu amor são bênçãos que chegam até aqui. Ore por sua filha e compadeça-se. Amanhã serei melhor. Até lá, preciso de você e de seu amparo, como o faminto sente necessidade de pão.
Não posso escrever mais. Os amigos que me socorrem e guiam me dizem que é preciso terminar. Mãezinha, ame-me ainda. Sou mais necessitada agora do que antes. E guarde o coração de sua filha, faltosa e reconhecida, Lúcia. Um clube de livro é a maneira mais barata do associado adquirir livros para estudar, para ler, para pesquisar, enriquecer a sua própria biblioteca e até oferecer de presente às pessoas queridas. Um livro pode custar muito, mas no Clube do Livro Espírita é adquirido lá no Idefran, o associado tem por apenas R$ 15. Se desejar, mediante uma taxa de acréscimo, desde que no perímetro de entrega de Franca, pode recebê-lo no local que indicar. E veja que o Clube do Livro Espírita do Idefran é o único que oferece aos seus associados 4 opções mensais. O associado pode optar por romance, ciência, filosofia, autoajuda, infantil, mensagens, etc. Ou pode adquirir todos os títulos em distribuição no mês e até sobras de meses anteriores pelo preço atual do clube. Um destes expedientes, ligar 16 3721 8282 ou enviar um e-mail idefran@idefran.com.br ou ainda consultar o site www.idefran.com.br, que será informado sobre como fazer para tornar-se associado. A melhor das opções é a visita. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa investe em setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Telefone: área 16 3713 0200. Ou acesse o site www.chb.com.br ou ainda facebook.com/CHB Sistemas. E ainda pode entrar no e-mail atendimento@chb.com.br. Ouvintes, a seguir, no programa Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada à equipe do Idefran pela nossa prezada ouvinte Alzira de Ituverava, que perguntou à equipe do Idefran. Dirijo aos senhores esta pergunta na certeza de que a pessoa que pretende advertir da verdade evangélica ouça a resposta. Quando um membro da família que, diferentemente dos demais, sente-se infeliz, sendo o único afastado do Evangelho, significa que sua infelicidade pode decorrer da falta de Evangelho? Vamos saber isso agora, minha cara Alzira. E quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Um dos postulados importantes que logo aprendemos no Espiritismo é o que nos informa que o livre-arbítrio é sagrado. Outro, não menos importante, diz ser livre a semeadura, enfatizando, todavia, a obrigatoriedade da colheita conforme a qualidade da semente plantada. Junte-se a isso o fato de vivermos num mundo de expiações e provas, cuja característica principal é ser constituído de criaturas portadoras de grande imperfeição moral, conforme
Evangelho segundo o Espiritismo e teremos então encontrado as principais razões que contribuem e muito para que grande parte das criaturas sejam infelizes. Com relação à pergunta em si, queremos dizer que uma questão não exclui a outra, ou seja, a ausência de uma influencia a outra e vice-versa. Quero, no entanto, chamar sua atenção para o seguinte aspecto. Todas as pessoas, ou pelo menos quase todas, amam seus pais, filhos, irmãos e familiares. Embora o procedimento ideal recomende que seu amor extrapole o âmbito familiar e alcance as demais criaturas, visto todos sermos irmãos, filhos do mesmo Pai que por acréscimo de misericórdia nos criou, só o fato de a pessoa amar seus familiares já demonstra que ela possui algum princípio religioso. Claro que se a criatura pautar suas atitudes ou embasar sua vida em uma religião que melhor atenda a seus anseios, maiores probabilidades terá de alcançar aquilo que o Pai Celestial espera de todos nós. Nada obstante, ao praticar o amor filial, estará conjugando um dos verbos mais encontrados no Evangelho, além de exercitar um dos sentimentos que mais nos aproxima de Deus. E já que sua pergunta, Alzira, enfoca sobretudo a felicidade, não a procure nas coisas materiais para não se desapontar, pois beleza, poder, fama e fortuna, principais atributos perseguidos pela maioria das criaturas, são coisas efêmeras que não garantem nem fazem a felicidade de ninguém. Felicidade é uma questão de compreensão. Quem encara a vida sem qualquer conjectura de sua realidade espiritual não pode ser feliz. Seus momentos de alegria e satisfação passam depressa e são bem poucos. Por colocarem a felicidade onde ela não pode estar, querem encontrá-la em coisas ilusórias que logo se desfazem. A felicidade mora em nós mesmos, em nossa consciência. Temos um objetivo na vida e só somos felizes quando o estamos realizando. Em síntese, a felicidade deve ser construída a partir do lugar onde estamos, da situação que estamos vivendo. Como ensina velho ditado, a felicidade não é uma estação na viagem da vida. Trata-se de uma maneira de viajar, uma realização interior, buscando descobrir os potenciais divinos que há em nós. Por último, lembramos que a felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós mesmos, ou seja, se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. Que todos tenhamos um ótimo início de semana e muita paz. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 37218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Para evitar o alcoolismo, tanto quanto outros vícios, não é necessário ouvir instrução alguma, basta um mínimo de bom senso. Mas agora vem a pergunta: para ver-se livre do vício, existe um jeito?
Mas esta pergunta tem resposta? Sim, há clínicas especializadas para isso. E é bom lembrarmos que um dos meios mais procurados e que tem demonstrado a grande eficácia é o da grande participação em grupos de pessoas que, sofrendo o mesmo problema, se dão as mãos em determinado horário e determinado dia da semana. Os grupos alcoólicos anônimos, ou AA, como popularmente são chamados, pode ser descrito como um método para a recuperação do alcoolismo, no qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de experiências, semelhantes tanto no sofrimento quanto no esforço para a recuperação. Lembremos de que Jesus nos recomendara: ajuda-te e o céu te ajudará. Tenha em conta que uma grande boa vontade poderá traduzir-se em pouco sacrifício. Tenha-se em conta ainda que, uma vez desintoxicado, o indivíduo ver-se-á livre da influenciação espiritual que lhe impunha o que lhe parecia ser uma irresistível necessidade de satisfazer a dependência ou o vício. É que nós, os encarnados, é que somos o agente que se liga aos espíritos, e não os espíritos que se ligam a nós, se não quisermos. Sendo assim, façamos a nossa parte. Assumamos a determinação de nos tratar e estejamos convencidos de que, uma vez desintoxicados do ponto de vista físico, fica mais fácil eliminarmos a dependência psíquica, posto que para restabelecer seria necessário que nós o quiséssemos, ou seja, que nos colocássemos de novo em sintonia com eles. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores. É reformá-la para o bem no âmbito particular. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.